Doutor, e sobre as doenças sexualmente transmissíveis, podemos falar alguma coisa? Tudo bem, então das doenças sexualmente transmissíveis é um assunto que cada vez mais vem aumentando. Quando a gente pensa em doenças sexualmente transmissíveis, a gente pensa na HIV, claro, mas lembrar que também tem as hepatites, hepatite B, hepatite C, condiloma, herpes, sífilis, enfim. E como essa geração atual de jovens não viu muitas pessoas morrerem de HIV, acaba se banalizando a doença e dispensando o uso do preservativo. Título de curiosidade, onde mais aumenta as doenças sexualmente transmissíveis e principalmente o HIV é disparado nos adolescentes e na terceira idade, por causa dos medicamentos anti-impotência. Então, o senhorzinho que não estava tendo relação volta a ter e não necessariamente com a parceira, acaba procurando ou amantes, garotas de programa e não usa preservativo. Então, infelizmente, é uma outra faixa etária que acaba aumentando bastante. Então, é importante frisar o uso de preservativo. Particularmente em relação à sífilis, nunca esteve controlada, mas hoje em dia está cada vez menos controlada ainda, com os jovens não usando preservativo. Recentemente, eu tive no consultório um caso em clínica privada de sífilis que eu não via há anos. Pessoas realmente não estão se cuidando, estão banalizando as doenças, estão preocupados só com gravidez e esquecem das outras. Isso quando se preocupa com gravidez, que também está aumentando a gravidez na adolescência. Então, e o tratamento de sífilis é incômodo, você ter que tomar benzetacil, que é aquela injeção bem dolorosa nos glúteos, não é agradável. Ainda mais que depende do tipo da sífilis, se é primária, secundária ou terciária, você vai ter que tomar de 1 a 3 injeções. Então, não é nada agradável. E o problema da sífilis é que ela é assintomática no começo. Então, a paciente nem sabe. Teve relação, geralmente aparece uma lesão, essa lesão geralmente é interna na vagina, pode ser externa, mas às vezes a paciente nem percebe, chamado cancro duro, e acaba passando despercebido. Só que isso é altamente infectante, acaba passando para os outros parceiros que também acabam tendo relação sem preservativo. E o doutor falou que muitos jovens não estão se cuidando. E aqui no consultório, qual a idade que eles estão começando a ter relação sexual? Cada vez mais cedo. Graças à propaganda feita pró-sexualização, infelizmente a gente vê em televisão, nas músicas, cada vez mais desvalorizando o sexo e a mulher. A mulher brigou tanto para ter os mesmos direitos e agora está se banalizando, infelizmente. Tudo isso acaba levando ao início mais precoce de atividade, 12, 13 anos. Teve uma paciente que me contou uma história que eu fiquei de cabelo em pé. Eles vão em umas festas, isso eu estou falando de classe média, média alta, que em um determinado momento da festa, elas vão sem calcinha, obviamente, apaga-se a luz e ninguém é de ninguém. Fica 5 minutos a luz apagada, rola o que tem que rolar, depois acende a luz. E continua tocando a música, enfim, depois volta e de novo. Daí dá para você imaginar por que acontece. Não estou nem falando dos bailes funks, que também acabam atingindo outra parte da população, que também para disseminar doença sexualmente transmissível é uma coisa muito propícia. Enfim, é complicado. Outra lesão que a gente vê bastante é o herpes genital. O herpes genital, antigamente falava-se em 2 tipos de herpes. O tipo 1, que seria aquele labial, e o tipo 2, que seria o genital, que são aquelas feridinhas, aquelas aftas que acabam incomodando. Hoje em dia, com o aumento da sexualidade, sexo oral e tudo isso mais, já não tem essa divisão em termos de o 1 ser só labial e o 2 ser genital. Você pega tipo 1 genital, você pega o tipo 2 labial e por aí vai. E o mais frequente deles é o condiloma. O condiloma, que é uma verruga genital causada pelo HPV, extremamente infectante, cujo tratamento depende do número e dos tipos da lesão. Se as pacientes têm várias lesões disseminadas em vulva, vagina, o tratamento, que a maioria dos tratamentos são destrutivos, acaba sendo mais difícil. Então você tenta alguns tratamentos únicos, como por exemplo o laser, que poucos serviços públicos acabam fazendo e acaba sendo mais caro. Lembrar que tudo isso você consegue prevenir com a camisinha.
Os condilomas e nem todas as doenças sexualmente transmissíveis você protege com preservativo. Existem lesões no homem, por exemplo, no escroto, ou mesmo na mulher, na vulva, em áreas que estão cobertas por pelo, que acabam sendo despercebidas e a camisinha não protege. Mas é o melhor que a gente dispõe no momento. Não vou dizer que protege 100%, mas que proteja 90%, é o que a gente tem, então vamos usar. É fundamental o uso do preservativo. Ainda em relação à parte de prevenção, nós temos as vacinas, que recentemente a vacina da HPV entrou no calendário de vacinação do Ministério da Saúde. Por enquanto, são só para meninas, na faixa etária dos 11 aos 13, ano que vem vai entrar dos 9 aos 11, e depois vai ficar uma faixa etária já dos 9 aos 13. Mas lembrar que a vacina é aprovada até os 26 anos de idade aqui no Brasil. Então, quem nunca teve contato com HPV é uma oportunidade para se vacinar. É importante frisar que essa vacina disponível na rede pública protege contra 4 tipos de HPV. 2 tipos que podem levar ao câncer, que são o 16 e o 18. O 16 e 18, em torno de 60% a 70% dos casos de câncer são por eles. E protege contra o 6 e 11. Os 6 e 11 raramente levam a câncer, mas levam a verruga vaginal e aos condilomas. Então, é importante se vacinar. Só que temos mais de 80 tipos de HPV. Então, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo quem tomou a vacina não deve deixar de usar preservativo e não deve deixar de colher o seu Papa Nicolau, que é um erro comum. E um erro mais comum ainda, por incrível que pareça, os pais não quererem vacinar seus filhos por acharem que quem tomou vacina vai estar liberando para ter atividade sexual. Infelizmente, isso é uma realidade no nosso país. Muito pai não leva por causa disso, como se fosse a vacina que fosse levar a criança a ter relação. Óbvio que não. Então ele tem que, em vez de ele impedir essa sua filha de vacinar, devia impedi-la de ir em baile funk, de impedi-la de ver televisão, e não vou falar nos programas televisivos, que não é o foco da entrevista, mas enfim, é essa a educação que você não tem que dar, e não evitar de dar a vacina. Doutor José Carlos, e essa vacina do HPV, ela é dose única ou a cada qual período? Pelo Ministério da Saúde, ele modificou o esquema, é um pouquinho diferente da clínica privada. Na clínica privada são 3 doses, na rede pública também são 3 doses, só que tem uma diferença em relação aos intervalos. Na rede pública eles dão uma dose, depois a segunda dose é 6 meses depois e a última 5 anos depois.